Senhor, para todos. Eu sou o pastor Leandro, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Brasília, aqui no bairro da Boca do Rio, em Salvador, Bahia. E para mim é um prazer, um privilégio estar compartilhando desse momento com todos vocês que estão participando dessa live. Tenho certeza que é um momento oportuno para que nós possamos adorar o Senhor, glorificar a Ele, buscá-lo em oração, compartilhar daquilo que Ele tem a falar conosco através da sua palavra. E nessa noite você, com certeza, será tocado pelo Senhor. Se você tem algo que precisa apresentar para Deus, se ligue com Deus nesse momento, apresente ao Senhor, tenha certeza que Deus há de fazer algo em favor da tua vida, em meu favor, porque Ele é o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades, Ele nos levanta, Ele nos fortalece, Ele nos direciona. É Ele quem realiza tanto querer como efetuar em nós, porque Ele é o nosso Deus, o mesmo ontem, hoje e que será para sempre. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o meu Deus, o teu Deus, aquele que nos escolheu, que nos separou, que nos disse: vós sois sacerdócio real, geração eleita, nação santa, povo adquirido, para que possais anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que nós somos, porque nós somos verdadeiramente aquilo que Deus diz que somos. Eu quero convidar você a orar ao Senhor. Feche seus olhos junto comigo, se ligue com Deus. Vamos fazer um momento de oração para que possamos começar o nosso culto de forma direcionada essa noite. Ore comigo. Pai, na tua santa presença, nós nos colocamos nessa noite e queremos te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui reunidos nessa live para prestar um culto ao Senhor. Pai, queríamos e gostaríamos de estar no templo físico, mas as circunstâncias, as intempéries do momento não nos permitem estar reunidos fisicamente. Mas, em detrimento disso, nós iremos usar esse canal através das redes sociais para estarmos juntos, reunidos num só propósito, adorando a Ti, buscando a Tua face e compartilhando daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Por isso, Pai, toque em nós, nos envolve com Teu poder, nos protege debaixo das Tuas santas mãos, nos dá, Senhor, um momento cheio da Tua presença, um momento onde nós possamos ouvir a Tua voz, nós possamos falar contigo, nós possamos ser tocados pelo Senhor. O Teu Espírito está neste lugar, porque a Tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, aí o Senhor está presente. E nós cremos nisso, e não só isso, nós sentimos a Tua presença e o mover do Teu Espírito neste lugar. Por isso, Pai, através do poder que há na Tua palavra, toca na vida de cada um dos Teus filhos que estão assistindo essa live, que estão participando desse momento, onde quer que eles estejam agora. O Senhor não é limitado a tempo, espaço ou lugar. Por isso eu te peço, Pai, lança a Tua palavra de vitória, lança a Tua palavra de fé, lança o Teu poder transformador sobre a vida dele, sobre a vida dela agora, para realizar o milagre que eles tanto precisam. Nos dá, Senhor, um culto abençoado. Ser conosco mais uma vez, Pai. Eu te oro agradecido, certo da Tua bênção, certo do Teu cuidado para conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Está conosco também Rafaela, Lindaura, bem-vindos. Célia, Carol Falcão, Deus abençoe. Vamos nesse momento dar continuidade ao culto. Eu quero convidar aqui minha esposa para que nós possamos nesse momento adorar o Senhor. Nós vamos seguir a seguinte temática: eu fiz a oração, iremos louvar 2 louvores e depois eu estarei ministrando uma palavra baseada no tema Semeando Fé. Então fique ligado, fique atento, participe. Enquanto você está aqui participando também, convide pessoas para estar junto conosco nessa live, participando, ouvindo aquilo que o Senhor tem a falar aos vossos corações. Irmã Laide, Pai do Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos.
Vamos nesse momento louvar o Senhor de todo o nosso coração. Amém. Paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez estarmos aqui juntos, adorando ao nome do Senhor Jesus, que é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E eu louvo a Deus por isso, por essa oportunidade que Ele nos dá de hoje estarmos aqui mais uma vez unidos para adorar o nome dEle. E sabemos que até aqui o Senhor Ele tem nos ajudado. Na verdade, os dias são maus, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E nós temos que confiar nele, que Ele há de prover todas as coisas nas nossas vidas. Sabemos que os dias que temos enfrentado, as mídias, toda a informação que nós abrimos sempre tem nos apavorizado, com informações, tentando nos amedrontar com tudo isso que está acontecendo no país e no mundo, com esse vírus. E eu creio que muitas pessoas estão aflitas, estão temerosas, e preocupadas até com os dias de amanhã. Mas sabemos que o nosso Deus ele tem cuidado de tudo e Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. É verdade. Então o Senhor ele não há de nos abandonar. Então você não está sozinho nessa peleja, o Senhor ele é contigo e você vai passar nessa prova dando glória a Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, você pode falar aí onde você está? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E amanhã você vai profetizar isso de novo. De novo. Até aqui me ajudou o Senhor. Não é verdade? Então, fica essa palavra para você. Que Jesus continue fortalecendo a sua vida, renovando a sua fé. E você não perca a esperança, Porque a nossa esperança tem que estar no Senhor. E a nossa confiança tem que estar depositada 100% nele. Que Ele há de prover todas as coisas nas nossas vidas e continuará cuidando de nós. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de ti e não nos desamparará. É verdade. Então, continue confiando no Senhor, continue confiando nas suas promessas e na sua palavra. Porque tudo vai passar, mas as palavras do Senhor, elas permanecerão para sempre. Em nome de Jesus. O tempo de Deus, Ele não falha. E na hora certa, Ele vem com a vitória para te entregar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. E continue com o pastor. Com o culto aí, meu irmão? Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. É muito bom louvarmos ao Senhor. É muito bom adorarmos a Deus. Amém. Deus está neste lugar e nos conhece, nos sonda. Sabe da nossa necessidade. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós confiamos nele e sempre esperamos receber de Deus algo. Amém. Temos que ter espírito de gratidão, temos que ter espírito de adoração, mas mesmo em meio a tudo isso, nós sempre esperamos receber de Deus algo, porque sabemos que Ele cuida de nós. Amém. E que é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo a sua santa vontade. Eu quero nesse momento convidar você para abrir a sua Bíblia Sagrada, por gentileza, no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Convido você a abrir comigo esse texto. Nós iremos fazer uma breve meditação. Para você que tem Bíblia, Eclesiastes, capítulo 11, eu quero ler a partir do primeiro versículo. Esse texto é um texto muito interessante e vai ser base da nossa reflexão essa noite. Tenho certeza que você será edificado, você será abençoado, você será capacitado, transformado através do poder, não das minhas palavras, mas do poder da palavra do Senhor. Amém. Eclesiastes capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. O livro de Eclesiastes, para quem tiver dificuldade, fica bem próximo ao livro dos Salmos. Você vai abrir lá nos Salmos, depois você vai passar por Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes. É bem tranquilo. Capítulo 11, vamos ler a partir do verso 1. Diácono Analto, a paz do Senhor, Deus abençoe. Thalita, amém. Manil Mercedes, um abraço ao pastor Clóvis, Deus abençoe. É um prazer recebê-los aqui essa noite.
tia Netinha, irmã Vera Lúcia. Amém. Deus abençoe, queridos. Eclesiastes capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler do 1 até o verso 6. Nos diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Veja que texto interessante, irmãos. O texto nos fala de forma muito clara acerca da semeadura. É um texto bem interessante, escrito pelo rei Salomão, homem sábio, homem que tinha muitas experiências, homem que recebeu a sabedoria como um dom de Deus e que proporcionou que o seu reino expandisse de uma forma tremenda e alcançasse uma abrangência muito forte, é tanto que até hoje o reinado de Salomão é lembrado pelos judeus, está guardado na tradição do povo israelita, como um dos reinados mais prósperos e mais sábios. E o texto que nós lemos foi proferido por Salomão no seu livro de Eclesiastes, que também significa o pregador, que traz muitas reflexões acerca de experiências do dia a dia. Salomão é aquele mesmo quem falou acerca do tempo no seu livro de Eclesiastes, dizendo que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. É aquele mesmo que no final do seu livro disse: de tudo que se tem que guardar, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Mas nós essa noite vamos meditar no capítulo 11, a partir do primeiro versículo que foi lido, subordinado ao tema Semeando Fé. Nessa noite eu preciso que você esteja com os ouvidos bem atentos àquilo que eu vou te dizer, porque a fé, quando é gerada no nosso coração, ela nos proporciona a oportunidade de nós lançarmos a nossa semente. O texto disse assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quando nós examinamos esse texto e buscamos uma aplicação para ele, nós percebemos que há algumas análises feitas por parte de diversos historiadores e diversos teólogos, e alguns chegam a conclusões diferentes. Eu só quero expor para vocês alguns pontos de vista que são apresentados em relação a esse texto, para que nós possamos meditar. Algumas pessoas usam esse texto para dizer que o lançar o pão sobre as águas significa nada mais, nada menos do que abençoar alguém, do que cuidar de alguém, do que se preocupar com a vida de alguém, do que exercer caridade. Essa seria a essência e a interpretação para esse versículo. Outros ainda trabalham a interpretação de que Salomão estava falando acerca do comércio marítimo, que era muito forte e que era realizado naquela época, onde muitos comerciantes saíam para vender, para comprar, para comercializar produtos, e simplesmente pelo fato de estar no mar ou nos rios navegando para exercer o seu ofício, aquilo era uma situação de risco que exigia daquelas pessoas que elas tivessem autonomia e pudessem realmente se lançar para que pudessem no futuro colher um resultado a partir daquilo. Então eu já citei para vocês duas interpretações, mas existe uma interpretação que é a mais consensual entre os estudiosos da Bíblia, que está relacionada a esse versículo. É uma interpretação que nos diz que culturalmente naquela época, os egípcios que viviam ali às margens do rio Nilo
quando o rio transbordava, eles tinham o hábito de lançar a sua semente na beira do rio, e essa semente ela ficava soterrada por baixo da lama. Quando a água do rio escorria pela vazão do próprio rio, aquela semente que estava submersa na lama, ela começava a germinar e produzir o fruto necessário para a colheita. Essa é a interpretação mais convencional, é a interpretação mais plausível, mais próxima daquilo que o autor sagrado quis nos trazer. E quando nós interpretamos o texto dessa maneira, nós podemos perceber que o agricultor naquele momento ele estava aproveitando a oportunidade que tinha para lançar a sua semente. Era um momento oportuno, num lugar oportuno, numa condição propícia para que ele pudesse lançar a sua semente, para que ele pudesse executar, para que ele pudesse agir, para que ele pudesse dar um passo de acordo com aquilo que era a proposta que ele tinha para realizar, que era o plano que ele tinha para desenvolver, que era o projeto que estava palpável às suas mãos para ser executado. Nós precisamos observar isso de forma muito clara e perceber que assim também é nas nossas vidas. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que surgem para nós. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que batem à nossa porta. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que passam à nossa frente para que nós possamos exercer a nossa fé e executar, praticar a semeadura conforme nos orienta a palavra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Falando de oportunidade, o próprio autor do livro de Provérbios, que é o próprio Salomão, no capítulo 3, verso 27, ele diz: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que temos, num primeiro aspecto, para fazer o bem ao outro. Lembre que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, dizendo: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E quando você ama a Deus e ama ao próximo, uma das ações que você desenvolve, que eu desenvolvo, que nós desenvolvemos, é de ajudar o próximo. Precisamos aprender a repartir o que temos. Precisamos aprender a estar atentos à necessidade do outro. Precisamos aprender a agir com reciprocidade, se colocando no lugar do outro, sentindo a dor do outro, atentando para a dificuldade do outro, para que nós possamos ser usados como canal de bênção para essas pessoas. Lança o teu pão sobre as águas. Aproveita a oportunidade que você tem para fazer o bem, porque Deus vai te recompensar. Você vai colher. Um outro aspecto relacionado à semeadura e que nós devemos realizar enquanto é tempo oportuno é o ato de seguir a Jesus. A Bíblia nos fala de forma muito clara que em alguns momentos algumas pessoas quiseram seguir a Jesus. Lá no Evangelho de Lucas temos um exemplo claro, quando o homem quis seguir a Jesus, mas ele ouviu do mestre a seguinte resposta. Jesus disse: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então perceba que Jesus foi muito franco e direto ao dar essa resposta para aquele que queria segui-lo. Ele estava dizendo: eu não tenho sequer um lugar para dormir, eu não tenho um paradeiro certo. Mas quando Jesus fez isso, por certo, ele queria testar a fé daquele rapaz, daquela pessoa que queria segui-lo. Então, quando nós nos propomos a seguir Jesus, não devemos olhar para as circunstâncias. Devemos simplesmente segui-lo, porque essa é a orientação, essa é a recomendação que ele nos dá. Nós devemos colocar Deus como prioridade e renunciar ao nosso eu, renunciar aos nossos desejos, renunciar aos nossos próprios propósitos para realizar assim a vontade do Senhor. Em outro momento, Jesus disse para um outro homem: siga-me. E esse homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus olhou para ele e disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Veja um outro cenário, um outro momento. Não era alguém que se propôs a seguir Jesus, mas alguém que Jesus chamou para segui-lo.
E ele disse: Senhor, me deixa sepultar os mortos. Jesus disse: não, que os mortos fiquem, né, lá e sejam sepultados, mas você tem que ir e anunciar o reino. E ainda um outro olhou para Jesus e disse: eu vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro eu voltar e me despedir da minha família. Para esse Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então veja que aqui são circunstâncias diferentes, para uns que Jesus escolheu, outros para que se prontificaram a seguir a Jesus, e Jesus foi muito claro e enfático quando disse: se você quer me seguir, aproveita a oportunidade e vem agora, porque esse é o momento. Esquece se despedir de alguém, esquece enterrar os mortos, lança o teu pão sobre as águas, ou seja, me segue. E com certeza você irá colher os frutos disso. O problema é que às vezes nós queremos escolher o resultado das nossas atitudes em relação a Deus no nosso tempo, no momento que nós achamos que é oportuno. Mas o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus é Ele quem determina, é Ele quem estabelece, é Ele quem realiza. Ele não vem atrasado nem adiantado, Ele só chega na hora certa. A nós cabe semear. A nós cabe agir, a nós cabe executar, realizar, submisso, submetido à sua santa vontade, para que nós possamos cumprir o seu propósito e agir de acordo com a sua palavra. Eu quero contar um breve testemunho para você, que eu ouvi de um pastor no Rio Grande do Sul, e ele disse que esse testemunho está diretamente relacionado à lei da semeadura, ao lançar o pão sobre as águas. Havia uma menina que ela, na década de 30, trabalhava como lavadeira. E ela era muito nova. E naquela época era um costume, uma prática da época. As pessoas geralmente eram informais e o trabalho de lavadeira era um trabalho comum, um trabalho que era realizado. E um certo rapaz, ele tinha por hábito de sempre levar as suas roupas para essa lavadeira. Só que ela chamava muita atenção dele porque ela era muito nova. E ela sempre dizia: eu estou aqui porque eu preciso ajudar minha mãe, meu pai nas despesas de casa, a renda é baixa, nós somos muito pobres. Em um dado momento ele resolveu perguntar para ela se ela tinha algum anseio, se ela tinha algum sonho, se ela tinha algum desejo. E aquela jovem olhou para o rapaz e disse: o meu sonho é ser médica, mas não é só o meu sonho, eu irei conseguir ser médica. Aquilo chamou muita atenção daquele rapaz. E ele, como tinha uma condição financeira avantajada, ele decidiu bancar os estudos daquela menina e investiu nela. Ele lançou o seu pão sobre as águas. E o testemunho diz que, passado muitos anos, cerca de 40 a 50 anos, aquela mulher que havia se tornado médica, ela se constituiu com um renome imenso na sua profissão. Uma médica muito conceituada, uma médica de destaque, e ela foi morar no Rio de Janeiro e começou a trabalhar em hospitais muito famosos e conhecidos, e passou a ser muito conhecida pela sua competência e conhecimento. Em um dado momento, ela recebeu um paciente que teve um trauma muito grave, um jovem que sofreu um acidente e estava prestes a perder a sua perna. Só que ela se compadeceu daquele jovem, percebeu que a situação para ele ia ficar muito difícil se ele perdesse uma perna, e resolveu lutar de todas as formas para reverter aquele quadro, para tentar fazer com que aquele jovem pudesse manter aquele membro, de forma que não precisasse ser amputado. E ela trabalhou e lutou e acabou conhecendo aquele jovem, abraçando a causa dele, e principalmente por causa da sua competência, do seu trabalho, do seu conhecimento, da sua influência, da sua intervenção, aquele jovem conseguiu se recuperar, sair daquela situação e não precisou amputar a sua perna. E durante aquele período de convivência com aquela médica, ele descobriu em comum. E quando eles levantaram as informações, quem era essa pessoa? O avô daquele rapaz foi o homem que tinha disposto do seu recurso para bancar os estudos daquela mulher. Ele era nada mais, nada menos do que neto da mulher, do homem
que havia bancado os estudos dela. Então perceba que para aquele avô, quando ele ficou sabendo daquela notícia, ele percebeu se cumpriu o que está escrito em Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias baixarás. Foi consequência da sua semeadura, foi consequência do seu ato de fé, foi consequência do seu ato de bondade para com alguém, que lhe trouxe um resultado muito positivo em relação ao seu neto, que estava prestes a perder a sua perna. Veja como Deus faz as coisas. Veja que coisa tremenda. Veja como o Senhor se manifesta e se revela na vida daquele que se submete à sua palavra e decide agir por fé, semeando, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Nós vamos analisar esse texto. Eu não vou nem conseguir expandir para os demais versículos, porque o tempo da live é curto, eu estou limitado a 1 hora, mas eu quero concluir a reflexão sobre esse texto falando sobre 2 aspectos. Primeiro, quando a Bíblia nos fala em lançar o pão sobre as águas, o termo traduzido do hebraico nos dá um sentido de enviar, mandar embora, deixar ir, jogar, lançar, projetar, atirar. É isso que a Bíblia está dizendo. Lança, projeta, atira, joga, deixa aí, lança fora a tua semente. É um conselho sábio que o rei Salomão deu. E quando Salomão deu esse conselho, ele estava baseado em um princípio bíblico, que é o princípio da lei da semeadura, que o apóstolo Paulo retrata lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, quando diz: porque tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Não podemos de forma alguma plantar coisas ruins e colher coisas boas. Não. Se queremos colher coisas boas, temos que plantar coisas boas. Se queremos ter uma vida espiritual saudável, devemos plantar um dia a dia de devocional, buscando a Deus em oração, meditando na palavra, jejuando, vivendo em comunhão com os irmãos. Se queremos conquistar algo na nossa área profissional, nós temos que nos dedicar, trabalhar muito, nos especializar naquilo qual estamos trabalhando. Se nós queremos construir bons relacionamentos em relação às pessoas, nós temos que tratá-las bem, nós temos que dar atenção para que haja reciprocidade, para que possamos construir um bom círculo de amizades. Esse é o princípio, a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta é aquilo que ele colhe. E nós precisamos executar, nós precisamos realizar, nós precisamos agir, porque semear é agir. Assim faz o agricultor. Ele lança a semente numa perspectiva futura de que aquilo possa gerar frutos para ele. Naquele momento tem alguns fatores que precisam ser levados em consideração: o tempo, o solo, o clima, a qualidade da semente. Tudo isso está associado à semeadura. Mas isso não pode nos impedir de semear. Nós temos que ter esse feeling e pedir a Deus essa direção. Senhor, coloca qualidade na minha semente. Senhor, me mostra o momento oportuno. Senhor, me dá um solo fértil. Senhor, manda a chuva oportuna para regar essa plantação. É isso que nós precisamos fazer. Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu quero refletir com você é que nós não podemos ficar aprisionados a experiências passadas. As experiências passadas não podem nos impedir de semear. Claro, os erros do passado devem nos servir de aprendizado, de experiência, para que nós não venhamos cometer os mesmos que já realizamos. Às vezes nós aprendemos com os nossos próprios erros, às vezes nós aprendemos com os erros de outras pessoas. Então não vamos cometer os mesmos erros que nós já conhecemos. Mas não devemos ficar aprisionados, porque fracassamos uma vez, porque não deu certo uma vez, porque não pudemos avançar uma vez, iremos cruzar os braços e desistir, parar e olhar para trás, de jeito nenhum. Deus nos chama a semear. Deus nos chama a lançar o nosso pão sobre as águas.
E quando a Bíblia nos fala sobre água, nós interpretamos água como um momento de instabilidade, como um momento de incerteza, como um momento de perigo. Mas precisamos entender também que é Deus quem direciona o curso das águas. É Deus quem define a direção para a qual as águas devem ir, o momento em que ela deve cair para regar a terra. Lembra do episódio em que Pedro desafiou Jesus através da fé que havia brotado no seu coração naquele momento? A Bíblia diz que Jesus veio caminhando sobre as águas em direção ao barco e os discípulos estavam ali temendo a tempestade, mas viram de longe um vulto e Pedro, olhando, ficou desconfiado, imaginando que pudesse ser Jesus. De repente ele olhou para Jesus e disse: Mestre, se é o Senhor, me permite ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Pedro naquele momento não ficou limitado àquela condição. Pedro não ficou limitado ao ambiente hostil. Pedro não ficou limitado ao barulho da tempestade ou o mover das águas. Simplesmente ele teve uma atitude de fé e disse: Mestre, me permita que eu vá, que eu caminhe sobre as águas. Essa é a atitude de fé que nós devemos ter ao semear. Lançar o nosso pão em detrimento do barulho das águas, em detrimento do movimento dos ventos, das nuvens, em detrimento dos obstáculos que se põem à nossa frente para tentar nos fazer parar. Nós precisamos ter fé, nós precisamos encarar os desafios, mesmo diante da imprevisibilidade da vida. A nossa fé não nos dá a capacidade de prever o que vai acontecer. Até porque o próprio conceito de fé nos mostra isso. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que nós não estamos vendo. Nós não precisamos ver para depois crer. Primeiro nós confiamos para que depois possamos ver. Só semeia quem tem fé. Mas não é uma semeadura de forma inconsequente. Não é uma semeadura feita de forma aleatória. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Nós precisamos pedir a Deus revestimento de poder para que possamos vencer as dificuldades. Nós precisamos pedir a Deus força e motivação para que venhamos executar o projeto. Não podemos desistir diante das dificuldades. Não podemos desistir diante das incertezas. Embora nós tenhamos fé, nós não podemos prever o amanhã, mas em detrimento da capacidade de prever o amanhã, nós temos que entender que viver é contar também com coisas imprevisíveis. Quem esperava por um coronavírus? Quem esperava por uma quarentena? Quem esperava por um toque de recolher? Quem esperava que nesse momento estaria recluso na sua casa participando de cultos online exclusivamente? Nenhum de nós. Mas a Bíblia nos diz que devemos lançar o pão sobre as águas diante do inesperado, agindo de forma sábia, aproveitando as oportunidades, fazendo o que é bom, principalmente para ajudar o nosso próximo. Eu preciso que você guarde essa palavra no seu coração. Em detrimento de qualquer dificuldade, realize. Em detrimento de qualquer dificuldade, execute. Em detrimento de qualquer dificuldade, se mova. Em detrimento de qualquer dificuldade, exerça a sua fé. Em detrimento de qualquer dificuldade, peça a Deus pela qualidade da sua semente, pela qualidade do solo, pela chuva em tempo oportuno, pelo ambiente adequado, para que aquela semente possa germinar e que ela possa gerar o fruto que você precisa que seja gerado. Salomão disse em Eclesiastes capítulo 11, verso 1: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Nós precisamos tomar posse dessa palavra
e pedir ao Senhor que ela seja aplicada nas nossas vidas, para que nós possamos experimentar o melhor de Deus em nós. Deus tem reservado o melhor para nós. Por isso, aproveite esse momento que você está em sua casa, que você está de quarentena, que você está afastado da sua rotina no dia a dia, e comece a pensar naquilo que Deus pode realizar através de você. Comece a pensar nos projetos que você quer desenvolver. Comece a pensar naquilo que você pode executar em favor do reino de Deus, em favor da tua casa, em favor da tua família, em favor da sua própria vida. Existem projetos que nascem no coração de Deus e que são gerados em nós para que nós possamos realizar. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Jesus recrutou discípulos e disse: eu vos farei pescadores de homens. Aqueles homens eram pescadores comuns, mas Deus disse: vos farei pescadores de homens. Era um projeto de Deus que Ele queria realizar através daquelas pessoas. Mas existem projetos também que nascem no nosso coração. Um exemplo, Davi. A Bíblia diz que Davi intentou no seu coração construir um templo para adoração a Deus. Deus disse: Davi, você não vai construir porque a sua mão derramou muito sangue, mas eu vou permitir que o seu filho Salomão construa. E sabe o que Davi fez? Preparou todo o ambiente para que aquele templo fosse construído. Arrecadou ouro, prata, pedras preciosas, recrutou trabalhadores, artífices, reuniu pessoas, organizou o sacerdócio, preparou toda a organização e estrutura de funcionamento daquele templo, porque aquele projeto havia nascido no seu coração e ele estava disposto a lançar o seu pão sobre as águas. Guarde isso, assimile isso, tenha certeza que Deus te chamou para que mesmo em tempos de crise você possa lançar a sua semente, porque depois de muitos dias você vai colher. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Essa é a mensagem que eu preciso que você guarde no seu coração. Permita que ela gere frutos na tua vida. Permita que essa fé invada o teu ser e te faça um semeador na obra de Deus, para que você seja vitorioso em todos os aspectos da sua vida. Eu quero fazer uma oração para abençoar você nesse momento. Creia que essa palavra não foi proferida apenas pela minha vontade, mas pela direção do Espírito Santo, para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa, para abençoar os teus projetos, e através de você, o nome do Senhor será glorificado. Feche os seus olhos, ore junto comigo nesse momento. Querido e amado Deus, Senhor da glória, eu exalto o teu nome e te glorifico por essa oportunidade e ocasião que o Senhor nos deu para louvarmos, para orarmos, para ouvirmos a tua palavra. Pai, que essa mensagem possa gerar frutos no coração de cada ouvinte nessa noite. Que eles possam, Pai, permitir com que a fé seja gerada no seu coração a ponto deles se tornarem verdadeiros semeadores. Semeando em relação ao próximo, semeando em relação ao reino de Deus, semeando em relação aos seus próprios projetos. Pai, a tua palavra nos diz: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Que em detrimento das circunstâncias, em detrimento das intempéries, em detrimento das tempestades, em detrimento do mar agitado, nós possamos agir debaixo da tua orientação para cumprirmos o propósito do Senhor que há em nós. Pai, que essa palavra possa nos impactar, que essa palavra possa nos transformar, que essa palavra possa nos trazer edificação, para que depois de muitos dias possamos colher os nossos frutos. Eu abençoo cada lar, cada família, cada pessoa que está ouvindo nesse momento e que irá ouvir essa mensagem em tempo oportuno. Que a tua bênção, que o teu cuidado, que a tua prosperidade, que a tua paz repouse sobre a vida dessa pessoa. Pai, se há porventura algum ouvinte nessa noite precisando de uma restauração na sua vida espiritual, precisando de equilíbrio emocional, precisando de uma cura física, precisando de uma libertação, precisando, Senhor,
de um milagre da tua parte. Eu te peço, Senhor, entre em providência, realiza, Senhor, na vida dele, na vida dela, para que o teu nome seja exaltado, para que ele possa experimentar o teu toque e reconhecer que só o Senhor é Deus. Pai, se porventura alguém que ainda não fez uma aliança contigo, Pai, que essa pessoa ouvir essa palavra, possa ser tocada no seu coração e possa reconhecer o Senhor Jesus como um único e suficiente Salvador. Pai, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, perdoa os seus pecados, que ela se torne participante do teu reino, Senhor, para que possamos juntos usufruir daquilo que o Senhor tem determinado sobre a tua igreja. Pai, eu te oro porque eu creio que o Senhor está presente em nosso meio e é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Apresento tudo nas tuas mãos e profetizo todas as sortes de bênçãos sobre a vida dos teus filhos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde, que você possa estar conosco em tempo oportuno para usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a nós. Domingo pela manhã estaremos juntos a partir das 9, estarei ministrando a lição da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2020, cujo tema está relacionado à carta de Paulo aos Efésios. Então esteja ligado nesse horário, 9 da manhã, e à noite, grande culto de adoração a Deus. Estaremos fazendo a transmissão do nosso templo a partir das 18h30. Convido você a participar conosco, louvores, orações, ministração da palavra. Tenha certeza que você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, Leandro Tinana, procure por gentileza, para que nós possamos adquirir uma quantidade possível de inscritos, para que possamos transmitir o nosso culto online também pelo YouTube. Que Deus te abençoe e te guarde, que a graça do Senhor repouse sobre a tua vida, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus na face da terra. E todos nessa noite digam amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção.